Abraão e a Saraí: Tu, mulher, não chamarás mais pelo nome de Saraí, mas Sara será o seu nome, porque eu hei de abençoar e te darei dela um filho. Abençoarei e será mãe das nações. Reis do povo sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dá à luz Sara de idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua, para da sua descendência depois dele, e quanto Ismael também te tenho ouvido. Eis que tenho abençoado, e farei fortificar, e farei multiplicar grandissimosamente 12 príncipes, e geração dele farei uma grande nação. E a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, e qual com Sara darei à luz nesse tempo determinado, no ano seguinte. Acabar de falar com Abraão, subiu Deus diante dele. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. É uma pequena palavra, mas porém grandiosa. Quando Deus falou com Abraão, Abraão tinha 100 anos e Sara, ela tinha 90 anos. E o Senhor Deus enviou os seus anjos para falar com Sara e Abraão que ele lhe daria um filho. Mas Sara, ela riu quando o anjo falou. Ela não acreditou que o que Deus mandou falar com ela era verdade. Mas o anjo falou a Sara que no ano seguinte ela daria um filho e o nome dele seria chamado de Isaque. Mas Deus fez aliança com Abraão. E quando Deus faz uma aliança comigo e você, e Ele promete na nossa vida que Ele vai fazer, Ele faz. Ele cumpre. Mas para que a aliança do Senhor seja firmada em nossas vidas, nós temos que crer que o Senhor vai fazer. Mas o que aconteceu naquele tempo, no ano seguinte, Sara deu à luz. E o que foi determinado por Deus aconteceu. E aquela descendência de Abraão, ela multiplicou. Porque antes de Isaque nascer, ele tinha Samuel. Quando Sara passou na frente de Deus e deu a sua escrava para que Abraão deitasse e fizesse aquele filho. Muitas vezes a gente quer tomar a frente do Senhor. A gente quer tanto que aconteça aquela vitória da nossa vida. E aquela situação que a gente vive, a gente quer tanto a resposta de Deus, que acaba a gente tomando a frente de Deus. E Ele fala que nós, quando Ele está com a mão, nós não podemos colocar a nossa. Que a gente, quando nós colocamos a nossa mão na frente de Deus, a gente perde a nossa vitória. E aí, no lugar da vitória chegar mais rápido, ela demora muito mais. E aí, quando Sara estava nos braços com seu filho amado, né? Seu filho desejado por Abraão, quando Deus falou a Abraão que ele ia ser pai de muitas nações, ele não imaginaria que ele ia ter um filho da sua esposa Sara. Ele achava que era aquele povo que
que ele comandava, que ia ser a nação dele, mas ele nunca imaginava que com 100 anos o Senhor lhe daria um filho. E aí nasceu esse filho amado, o filho desejado, que foi Isaac. Mas em outra passagem, quando Deus nos prova, e Deus provou a Abraão. Ele deu o filho amado, ele deu o filho desejado, ele fez aliança com Abraão, mas ele provou Abraão. Quando foi que ele provou Abraão? Foi quando ele pediu o seu filho Isaac. Quando ele pediu Isaac para o sacrifício. Mas Abraão não temeu. Abraão ficou triste, ficou aflito, ficou desesperado, mas ele obedeceu. Muitas vezes nós perdemos na nossa bênção por falta de obediência. Eu sei que é doloroso na minha e na sua vida, mas quando o Senhor, ele falou com Abraão que desse o seu filho Isaac, Abraão não pensou nenhuma nem duas vezes. Ele foi, subiu o monte, levou o seu filho para dar em sacrifício. Já pensou, minha gente? Um filho que você espera tanto na sua vida, desejado, e depois que o seu filho está com certa idade, o Senhor prova Abraão para ver onde verdadeiramente estava a fé de Abraão. Se era verdadeiramente em Deus ou no filho que era tão esperado. E Abraão, ele provou que verdadeiramente a fé dele, a aliança que ele tinha feito com Deus, ele honrou até o fim, porque ele subiu lá e fez o que Deus queria que ele fizesse. Ele deu o seu filho para sacrifício. Quando Abraão ia matar o seu filho Isaac, o Senhor disse: Abraão, Abraão, não mate o seu filho. E agora eu creio que verdadeiramente você é fiel a mim. Olhe para trás, Abraão, e veja o cordeiro para o sacrifício. E ele tirou o seu filho daquele lugar. E aquele cordeiro que estava ali, ele fez o sacrifício no lugar do seu filho. Já pensou no tempo de hoje? Quem é que tem essa fé? Por mais fé que a gente tem, por mais fé que a gente tenha, a gente não vai alcançar essa perfeição de Abraão. Porque a perfeição de Abraão, ele já tinha uma aliança com Deus. E essa aliança com Abraão era um gesto na sua vida. É como nós hoje, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente faz uma aliança com Ele, e a gente não pode nem olhar para a esquerda nem para a direita, mas permanecer na presença do Senhor. Aleluia. Então que nessa noite leve essa palavra para a vida de vocês. Porque Abraão, ele verdadeiramente ele provou o seu chamado, ele provou a aliança, ele provou quem verdadeiramente ele amava. Porque nossos filhos, nossa família não é nossa. O Senhor nos dá para cuidar. É por isso que Ele diz, quando nós estamos na presença do Senhor, se a gente não cuidar da nossa casa, somos pior do que o incrédulo. Não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa família. Eu sempre me preocupei de cuidar da minha casa. Eu cuidei a vida toda da minha família, para estar todos na presença do Senhor. Claro que às vezes a gente está buscando pela nossa família e tem um que se desvia, tem outro que sai, mas não é porque se desviou que nós podemos desistir. Porque quem faz aquilo, às vezes a pessoa não busca, a pessoa está fraca, não busca no jejum e oração, e o inimigo ele vem para querer nos tratar. Porque o Senhor fala que o adversário ele está todo ao nosso derredor. A qualquer brecha
que eu e você devem, ele vai entrar para nos destruir. E assim com Sara não foi diferente com Abraão. Mesmo o coração dele doendo, mesmo sabendo que ele ia entregar o seu filho para Deus. Mas quem é que não quer entregar o nosso filho para Deus? Se Deus está dizendo que tudo é dele, por que Abraão ia temer se ele disse que ele ia ser pai de grandes nações? Quando ele entregou o seu filho, Sara não sabia que ele ia subir para poder sacrificar o filho dela. Quando ela soube, ela ficou desesperada. Mas ele fez. Porque quem falou com ele não foi o homem. Quem falou com ele foi o Deus Todo-Poderoso. Se ele disse que ia dar um filho a Sara na velhice e Abraão, que ia ser de grandes nações, ele não prestou atenção na mensagem que Deus tinha passado para ele. Porque se Deus está dizendo a mim, eu vou te dar um filho, e ele vai ser pai de muitas nações. E depois o Senhor prova ele e pede a ele como sacrifício. Ele não guardou na sua memória que o filho dele não ia poder ser sacrificado. O Senhor só estava testando Abraão. E ele testa a mim e a você no dia de hoje. E ele fará uma grande nação, de geração em geração. E a minha aliança, porém, será estabelecido por Isaac, a qual Sara deu a luz. Nesse tempo determinado, acabou de falar com Abraão, subiu Deus diante de Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Isaac foi um filho amado, e ele também foi um filho obediente, e ele seguiu os mandamentos do seu pai, e ele nunca desistiu de fazer aquele seu chamado que Deus tinha prometido para o seu filho. E o filho, ele fez o chamado do seu pai, e essa descendência, ela foi grande e poderosa. No dia de hoje, nós temos muitas situações que a gente leva para o mundo real. O povo hoje está frio na presença do Senhor, está desacreditado. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela nunca, uma vírgula dessa palavra, não vai deixar de se cumprir. Todas as palavras que nós ouvimos no dia de hoje sobre a palavra de Deus, que Deus fez, que Deus vai fazer, que vai acontecer, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que retroceda. Vocês têm que crer, porque o Senhor disse que só recebe o que crê. Deus disse que a certeza é fato do que não vemos, mas nós cremos que o nosso Deus vai fazer. Temos família para ser liberta, temos pessoas aí no mundo, no campo, para ser liberto, pessoas que estão sofrendo, e aí o mal dos séculos, que é droga, muita droga. Já está dizendo, é uma droga. Mas a droga, e nem qualquer outra coisa, ela não pode ser maior do que Deus. Deus cura o leproso, Deus cura o drogado, Deus cura aquele que está enfermo, Deus levanta o necessitado, Ele tira do monturo e faz sentar na mesa de príncipe, porque o nosso Deus, Ele é Deus, e Ele não vai deixar de ser Deus nem hoje e nem dia nenhum. Creia somente que Deus vai fazer. Se Deus lhe prometeu, Ele fez uma promessa na sua vida, na sua família, no seu lar, na vida dos seus filhos, do seu marido. Creia que Deus vai lhe dar vitória. Mas quando Ele faz a promessa, Ele não está dizendo que é hoje. Quando Deus fez a promessa a Sara, foi depois de 1 ano que Sara engravidou. Ela não engravidou naquele dia que o anjo deu a vitória. Sara só foi dar a luz depois de 1 ano. Tem promessas na minha e na sua vida, que eu tenho esperado em Deus, mas eu não tenho esperado sentado no banco, eu não tenho esperado dentro da minha casa, eu não tenho esperado porque eu estou passando luta, eu estou sofrendo, eu não tenho esperado porque eu estou com o filho precisando de ser liberto, a família. Eu estou esperando em Deus.
É Ele que garante a minha vitória. É Ele que garante a minha vitória e a sua vitória. Ele fala para mim e para você nessa noite: filho meu, não temas, seja forte e corajoso, porque eu sou o seu Deus. Porque se do alto não vier o nosso socorro, nada podemos fazer. Esse Deus tem vitória nesta noite para mim e para você e para a sua casa. Busque as madrugadas, na hora que o Senhor chamar, levante, ore, jejum pela sua vida, peça a direção de Deus. O nosso Deus diz que na palavra dele tem tudo para qualquer situação. Se precisa de uma ajuda, tem aqui os líderes na frente da obra para lhe dar uma palavra, para orar com você, para lhe incentivar a você permanecer e suportar a luta. Porque o Senhor disse que juntos somos mais fortes, sozinhos não vencemos. Nós precisamos de alguém. Precisamos. Não podemos viver na terra e dizer eu não preciso de ninguém, eu preciso. Porque se eu não viver, precisar da missionária, do irmão, outro já precisa de mim, e eu tenho que estar à disposição. Deus diz que o que plantamos, a gente vai colher. Se eu plantar o bem, eu vou colher o bem. Se eu plantar o mal, eu vou colher o mal. Eu não quero colher o mal. Eu quero fazer o bem. Porque isso me satisfaz de eu fazer o bem para meu irmão. Eu quero cuidar daqueles que são necessitados, que precisa de um abraço, que precisa de uma palavra, que precisa de conforto. Eu estou aqui para dar um abraço de cada um de vocês que precisar de mim. Porque o Senhor não levanta a gente aqui na frente só para pregar, mas sim para ajudar aquele que necessite. E quando Ele coloca aqui alguém para dentro que Ele delegou, os irmãos aqui para estar na frente da obra, para poder dar uma palavra de incentivo, dar uma palavra de amor. Essa igreja tem oração, essa igreja tem palavra, é uma igreja edificada. E que vocês não percam o poder que tem aqui neste lugar. É o poder de Deus. A igreja está morta. Porque o tempo, meus irmãos, é de buscar. Hoje, mudou o ano. E aqui muitos continuam na mesmice. Muitos continuam do mesmo jeito. Eu vou virar o ano vai ser diferente. Eu vou ser desse jeito, eu vou ser diferente. No lugar de abrir a boca e falar o que vai ser, coloque em prática, meus irmãos. Porque nós não podemos falar. Nós temos que mostrar o que verdadeiramente nós veio fazer aqui na terra. Porque Deus escolheu a mim e a você para levar o ID àqueles que estão necessitados, que precisam ouvir a palavra de Deus. Porque Ele diz: eu vim para os doentes, os que estão cansados, sobrecarregados, que vós eu aliviarei. Ele não veio para o sangue. Na igreja, a igreja é um hospital para curar, para sarar, para libertar, para transformar, para curar a alma. Aqui é um lugar que só Deus pode ir o mais íntimo do nosso coração. Nós não somos nada, meus irmãos, diante de Deus. Se desvazie. Tira o seu eu. Tira eu posso, eu faço, eu aconteço. Tira que isso não existe. Quando estamos na presença de Deus, nós temos que se desvaziar de tudo e deixar que o Senhor trabalhe em nossas vidas. Para que nossa vida venha a ser transformada. Somos falhos, todos somos falhos. Nós não somos perfeitos. Somos pecadores. Mas a diferença é que nós procuramos desviar do mal e fazer um pouco da vontade de Deus. Deus, ele fala que a gente
Ele está aqui todo o tempo. Mas as pessoas nunca estão para Jesus. O povo fala, eu vou servir a Deus de todo o coração, de alma e de espírito. Mas na hora de buscar Deus de todo o coração, é difícil. Eu vou deixar aqui uma mensagem do Salmo 37. Vou dar uma palavra aqui, né, que está, deixa eu ver. Aqui, ó. Não tem indigne por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo será ceifado, como uma erva, e murcha, como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitará na terra verdadeiramente e será alimentada. Deleita-te também no Senhor e te confia nele. E o desejo do teu coração. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz do teu juiz, como o meio-dia. Essa palavra tem tudo a ver com o que eu estou falando. Ele diz, deleita-te no Senhor e confia nele, que ele fará o desejo do teu coração. Quando deleitarmos no Senhor, confiamos nele, tiramos toda a ansiedade, toda a aflição e deleitamos, entregamos todos os nossos problemas, as nossas situações na mão dele, e ele satisfará o desejo do nosso coração. E ele fará também.